Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos ao canal da Monografia Perfeita. E hoje vamos falar sobre a estrutura do artigo científico. Nós fizemos diversos vídeos explicando da melhor forma possível como elaborar os resultados e a discussão de um artigo. Fizemos com exemplos, né? Apresentamos a estrutura, mas é importante a gente entender que o resultado e a discussão estão inseridos como tópicos importantes, aliás, são os mais importantes de um artigo científico. E não importa se ele vai ser submetido para um TCC ou submetido a uma revista científica, a regra é a mesma quanto à estrutura geral. Então vamos ver no vídeo de hoje a seguinte estrutura básica, elementar do artigo científico. A primeira parte, que exatamente começa aqui, você começa com o título. Então a primeira coisa que eu tenho que pensar é no título? Não. Título, depois que você desenvolve a sua pesquisa, que você dá um título para o seu artigo, porque você precisa fechar o seu raciocínio, o seu pensamento para elaborar um bom título, que não pode ser também muito longo, nem muito curto e deve fazer sentido com a pesquisa desenvolvida. Depois tem os autores, né? Autores, autoras, é, as pessoas que elaboraram o artigo. Pode ser individual? Claro que pode. Instituições de ensino. Bem, se for para o TCC, você tem que falar qual é a sua turma, o ano, etc. Instituição de ensino. Precisa estar bem claro no seu artigo logo no início. Agora, algumas faculdades, inclusive, pedem capa, né? Capa, como é feito na monografia em geral para TCC, para melhor identificação dos artigos que são entregues para a finalidade de trabalho de conclusão de curso. Mas se for para submeter a uma revista científica, sempre tem um campo necessário antes de preencher que você deve preencher, que é referente à instituição, o quê? Ou seja, qual instituição de ensino superior que você está conectado ou conectada e desenvolveu a pesquisa? Você está no programa de mestrado, está no programa de doutorado, você é docente, docente de qual instituição e assim por diante. Né? Nós também verificamos o que? O título em língua estrangeira, geralmente para indexação as revistas científicas solicitam e muitas faculdades pedem, quando é um artigo para TCC, também o título em língua estrangeira. Bem, a segunda parte, começamos com o resumo. O resumo, como eu fiz já vários vídeos explicativos, o resumo deve conter o tema, o objetivo da sua pesquisa, metodologia e métodos aplicados, os resultados encontrados. Tudo isso é importante estar no resumo. Resumo deve contar com mais ou menos, conforme as normas da BNT, 250 palavras. Palavras-chave vêm logo após o resumo. As palavras-chave devem ser de 3 a 5 para indexação, portanto, ou seja, indexação no sentido facilitar que outros pesquisadores encontrem o seu trabalho. Portanto, você precisa pensar, se fosse eu que estivesse procurando este artigo, esta pesquisa, quais seriam as perguntas que eu faria, quais seriam as palavras que eu utilizaria para encontrar no sistema, no banco de dados da minha universidade ou de artigos científicos e etc., para encontrar este artigo específico. E aí você coloca as palavras-chave específicas. Depois tem o abstract e as keywords, que são exatamente o resumo e as palavras-chave em língua estrangeira. Abstract e keywords é exatamente a denominação dada para um resumo em língua inglesa e palavras-chave em língua inglesa. Depois, introdução. A introdução ela deve apresentar a estrutura da sua pesquisa, a estrutura do que você vai apresentar no artigo, dos tópicos, o que vai ser tratado. Precisa falar sobre o objetivo, o problema-chave, as questões-chave envolvidas, a ideia central defendida e falar quais foram os métodos aplicados para alcançar os resultados da sua pesquisa. Não faça suspense, na introdução precisa como se fosse uma síntese, a conexão, o desenvolvimento de todo o seu pensamento ao longo da sua pesquisa.
Na terceira parte, nós vamos ver cada um dos pontos detalhadamente. Na introdução, é importante você dar um panorama geral para o seu leitor, para a sua leitora. Tá? Então, pense se alguém falasse: ah, é? E o que, que você desenvolveu? O que, que você encontrou na sua pesquisa? Isso vai ser a introdução. Terceira parte, metodologia e métodos. Você vai falar qual foi a metodologia aplicada, quais foram os métodos utilizados, qual é o tipo de pesquisa, qualitativa, quantitativa, método comparativo, método dialético, hipotético dedutivo, ou seja, métodos de abordagem, métodos de procedimento. Você vai explicar cada um deles e como eles foram utilizados, né? Como foram coletados os dados, utilizando esses métodos, como foram analisados, esses dados, falando quais métodos empregou. Se você tiver dúvidas quanto aos tipos de métodos e etc., nós temos vários vídeos sobre vários métodos explicando como fazer, como empregá-los, quando é o momento certo de aplicá-los e etc. Então é só jogar na pesquisa no nosso canal que você vai encontrar diversos métodos e a explicação. Bem, resultados. Resultados é o que a gente viu nos outros vídeos, você vai apresentar o que você encontrou. Sempre o resultado deve vir após a metodologia e os métodos, porque os resultados devem ser apresentados na mesma ordem dos métodos. Então, eu vou analisar os dados por meio do método comparativo. O resultado desse método comparativo, se eu começo com ele, eu vou falar o resultado primeiro falando os resultados obtidos pelo emprego do método comparativo. Depois nós temos a discussão. Na discussão, nós vamos falar sobre a fundamentação teórica, quais são as principais teorias sobre o tema que foi abordado, qual é a ideia que você defende, né? Ou seja, qual foi a ideia defendida e qual foi a ideia que você consolidou por meio dos resultados obtidos. Por isso que a discussão vem depois dos resultados ou é feita conectada com os resultados, porque com base nos resultados você pode estruturar uma ideia, um argumento sobre o objeto de análise. Por fim, nós temos as conclusões, né, as considerações finais, também assim chamada. Na conclusão, você não pode repetir frases que você escreveu nos tópicos anteriores. Eu vejo muitos pesquisadores copiando e colando. Não pode. Você precisa escrever com as suas palavras novas frases. Por quê? Porque na conclusão é para arrematar tudo que você obteve na sua pesquisa. Como se você fosse apresentar, bem, então, tendo em vista tudo que nós analisamos, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que tais fatos são resultantes de tais condutas e, portanto, devemos tomar tais medidas para diminuir determinados fatores, tais, conforme os elementos estatísticos, tais. Então, aqui eu tenho uma conclusão. Né? Eu arremato tudo e permito que o meu leitor veja uma perspectiva para o futuro, com base na minha pesquisa, deve-se fazer mais o quê? O Brasil, por exemplo, se for o objeto da análise, deve caminhar para fazer mais o que para solucionar tal problema? Quais, para onde devem ser direcionadas as próximas pesquisas para conseguir enfrentar o problema-chave da minha pesquisa científica e presente no meu artigo científico? A quarta parte seriam as referências bibliográficas, os anexos, se houver na sua pesquisa, agradecimentos, conforme a regra da BNT, em artigos os agradecimentos vêm ao final, não vêm no início, como numa monografia. Bem, pessoal, essa é a estrutura, é o que eu falaria que é a carinha básica de um artigo científico. Deve conter estes elementos para que você consiga divulgar os resultados da sua pesquisa. Bem, espero que tenham gostado. Eu agradeço a atenção de todos e todas. Se vocês gostarem deste vídeo, curtam, comentem, compartilhem. É muito importante também compartilhar nas redes sociais para ajudar outros jovens pesquisadores. E os comentários são muito importantes, porque nós escutamos muito as sugestões para melhorar cada vez mais o nosso principal objetivo, que é ajudar os jovens pesquisadores.
Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo que eu vou falar mais detidamente sobre as conclusões.